Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana falando do livro O Céu e o Inferno. Hoje nós iniciaremos o capítulo 8, onde trata de expiações terrestres. Vamos trazer aqui mais uma comunicação e fazemos aqui a reflexão e o aprendizado sobre a comunicação. Hoje a comunicação se dá com o nome de Marcel, intitulada de A Criança do Número 4. É assim que se chamavam, né, essa criança. Vamos ver como foi, tá? Num hospital de província estava uma criança de 8 a 10 anos, num estado difícil de descrever. Era designada apenas sob o número 4, é assim que a chamavam. Inteiramente disforme, seja por deformidade natural, seja em consequência da doença, suas pernas tortas alcançavam-lhe o pescoço. Sua magreza era tamanha que a pele se dilacerava sob a saliência dos ossos. Seu corpo era uma ferida só, e seus sofrimentos atrozes. Pertencia a uma pobre família israelita, e essa triste posição durava 4 anos. Sua inteligência era notável para a idade, sua doçura, sua paciência e resignação eram edificantes. O médico, sob cujo cuidado ele se encontrava, tocado de compaixão por esse pobre ser, de algum modo abandonado, pois não parecia que os pais viessem ver com frequência, interessou-se por ele, e tinha prazer em conversar com ele, encantado com a sua razão precoce. Não só o tratava com bondade, mas, quando suas ocupações lhe permitiam, vinham ler para ele e espantava-se com a retidão de seu julgamento sobre coisas que pareciam acima de sua idade. Um dia, a criança disse-lhe: Doutor, tende a bondade de me dar mais pílulas, como as últimas que me receitastes? E por que isso, minha criança? Disse o médico: Dei-te o suficiente, e temeria que uma quantidade maior te fizesse mal. É que, como vedes, retomou a criança, eu sofro tanto que, por mais que me esforce para não gritar e peça a Deus que me dê força para não incomodar os outros doentes que estão ao meu lado, muitas vezes tenho muita dificuldade para me impedir de fazê-lo. Essas pílulas me adormecem, e durante esse tempo, ao menos eu não incomodo ninguém. Essas palavras bastam para mostrar a elevação da alma que esse corpo disforme encerrava. De onde extrair essa criança sentimentos desse? Não podia ser do meio onde fora criado, e, aliás, na idade em que começou a sofrer, ainda não podia compreender nenhum raciocínio. Eles eram, portanto, inatos nele. Mas então, com tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e tão dolorosa, admitindo que ele tivesse criado essa alma ao mesmo tempo que esse corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos? Olha só, né? A reflexão profunda aqui. Ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior, ou seja, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Essa criança morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que tivera compaixão dele. Algum tempo depois, ela foi evocada na Sociedade de Paris, onde deu a comunicação seguinte. Isso ocorreu em 1863, né? Vós me chamastes, vim fazer com que minha voz se ouça, além deste recinto, para atingir todos os corações, que o eco que ela fizer vibrar se ouça até na solidão deles. Ela lhes recordará que a agonia da terra prepara as alegrias do céu e que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto deleitável que dá coragem e resignação. Ela lhes dirá que na cama onde jaz a miséria estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não há dor que não se possa suportar com a ajuda do Onipotente e dos bons espíritos. Ela lhes dirá ainda para escutar as queixas misturando-se às preces e para compreender-lhes a harmonia piedosa, tão diferente dos acentos culpados da queixa misturando-se às blasfêmias. Olha, né? Às vezes, durante o sofrimento, é importante ter essa reflexão da resignação e não se contrariar, né? Blasfemar contra Deus, porque muitas vezes o espírito não entende o que está acontecendo, né? Quando nós estamos encarnados e o sofrimento toma conta, né? E o desespero também. Mas é importante, essa lição traz um ponto extremamente importante, né? Neste momento de sofrimento, né? De resignação. Continuando, um de vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, teve a bondade de me deixar este lugar esta noite. Também devo dizer-vos, por minha vez, algumas palavras sobre o progresso de vossa doutrina. Ela deve ajudar em sua missão aqueles que se encarnam entre vós para aprender a sofrer.
O Espiritismo será o poste indicador. Eles terão o exemplo e a voz. É então que as queixas serão transformadas em gritos de alegria e em choros de júbilo. Aí vem uma pergunta. Parece, segundo o que acabais de dizer, que vossos sofrimentos não eram a expiação de faltas anteriores. Eles não eram uma expiação direta, mas ficais seguros de que toda dor tem sua causa justa. Aquele que conhestes tão miserável foi belo, grande, rico e adulado. Eu tinha aduladores e cortesãos, fui vaidoso, por isso e orgulhoso. Não há muito tempo fui bem culpado. Reneguei Deus e fiz mal ao meu próximo, mas expiei-o cruelmente. Primeiro no mundo dos espíritos e em seguida na terra. O que suportei durante alguns anos, somente nesta última e curtíssima existência, sofri-o durante uma vida inteira até a extrema velhice. Ou seja, ele também tinha passado por uma existência anterior ainda, né? Resgatando ali, fazendo, né, esse aperfeiçoamento. Pelo meu arrependimento, recobrei a graça diante do Senhor, que se dignou a me confiar várias missões, das quais conheceis a última. Eu a solicitei para terminar meu aperfeiçoamento. Ora, o espírito, né, já numa condição mais evoluída, solicitou isso para se aperfeiçoar diante dessa resignação. Ele diz o seguinte: adeus, meus amigos, voltarei algumas vezes ao vosso meio. Minha missão é consolar e não instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão escondidas, que ficarão contentes com a minha vinda. Marcel, o nome da criança, né? E aqui tem uma instrução do Guia do Médium, falando um pouquinho dessa comunicação para a gente entender melhor, né? Vamos ver como foi. Pobre pequeno ser sofredor, fraco, ulceroso e disforme. Quantos gemidos deixava ouvir neste asilo de miséria e de lágrimas? E apesar da sua pouca idade, como era resignado e como sua alma já compreendia a finalidade dos sofrimentos. Ele bem sentia que no além-túmulo lhe aguardava uma recompensa para tantas queixas abafadas. Também, como rezava por aqueles que não tinham, como ele, coragem para suportar seus males, por aqueles, sobretudo, que lançavam ao céu blasfêmias em vez de preces. Né? Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Os membros convulsionados torciam-se, sem dúvida, e mostravam aos assistentes um corpo deformado, revoltando-se contra a morte. A lei da carne que quer viver apesar de tudo. Mas um anjo planava acima do leito do moribundo e cicatrizava seu coração. Depois ele levou nas suas asas brancas essa alma tão bela que escapava desse corpo informe, pronunciando essas palavras: Glória a vos seja prestada, ó meu Deus. E essa alma elevada para o Onipotente, feliz, exclamou: Eis-me, Senhor, vós me haveis dado a missão de aprender a sofrer. Suportei dignamente a prova? Me perguntando, né? Se ele passou por essa resignação e se ele tinha suportado bem. E aí vem aqui uma nota final, né? E agora o espírito da pobre criança retomou suas proporções. Plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos: esperança e coragem, desprendido de toda a matéria e de toda a mácula. Ele está aí perto de vós, fala-vos, não mais com sua voz débil e queixosa, mas com másculos acentos. Ele vos disse: aqueles que me olharam viram a criança que não murmurava, extraíram daí a calma para seus males, e seus corações se fortaleceram na doce confiança em Deus. Eis a finalidade da minha curta passagem na Terra. Aqui foi uma mensagem de Santo Agostinho. Então, era uma lição extremamente rica, trazendo um pouco das expiações. Então, a gente pode ver logo no começo, né, que a expiação das faltas das existências anteriores. Veja, quando ele traz, né, por que se existe um Deus e se Deus é bom e justo, a causa também deve ser justa. Então, nós conseguimos entender que no momento que o espírito começa a expiar as faltas de existências anteriores, é quando ele começa o processo de aperfeiçoamento, né, a transformação moral. Como ele comentou aqui, que ele já tinha tido uma existência anterior também, e depois nessa última, né, como ele foi uma criança, ele acabou ali, de uma certa forma, finalizando esse processo, né, para que ele pudesse seguir aí nessa missão que Deus colocara para ele poder ajudar e consolar os espíritos que estavam em sofrimento, né, daquele ponto adiante. Né. Então, a gente pode ver que o sofrimento na Terra, aí ele faz uma citação muito bonita, diz o seguinte: a casca amarga de um fruto deleitável que dá coragem e resignação. Então a gente tem que aprender que muitas vezes
quando nós estamos passando por provações e expiações, nós precisamos ter muita calma e refletir bastante, pedir o auxílio a Deus, aos nossos amigos espirituais superiores, para que nos intua e para que também nós possamos ter essa percepção que muitas vezes aquilo vem para a nossa evolução. Talvez até tenhamos ali já solicitado também aquela aprovação, aquela expiação, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Então, é uma lição que traz muito isso, né? Porque às vezes a gente acha que a vida é só coisas boas. E não, nós sabemos que a nossa existência terrena também traz os momentos difíceis, seja na doença material, seja na doença espiritual, seja situações de revés que nós podemos levar, acontecer conosco durante a nossa trajetória terrena. Então, veja que lição maravilhosa que nos traz esse ensinamento, né? Que quando as coisas estão difíceis, a gente não deve se desesperar, porque o sofrimento, né, que nós entendemos como sofrimento na Terra, é o burilamento, é o aperfeiçoamento para uma condição melhor, né, como foi citado aqui pelo Espírito. Depois ele fala que ele teve a oportunidade de se arrepender porque ele tinha feito mal a outras pessoas, né, da forma que ele se comportou em existências anteriores. Então veja, se Deus é bom, né, e é bondoso e caridoso e justo, aquilo que acontece conosco também tem uma causa. Se nós nos encontramos a causa nesta existência, com certeza as causas estão em existências anteriores, como foi muito bem relatado. Porque que Deus é esse, né? Que Deus justo é esse, que se todos partem do mesmo, né, da mesma existência e começam uma vida nova, por que uns estão numa condição muito difícil e outros não? Então a doutrina espírita traz esse ensinamento para acalmar a nossa existência, para que a gente possa aprender sobre isso, que a vida ela continua, né? O mundo físico termina, mas a vida espiritual continua, como ele traz aqui. Então nós sempre teremos a oportunidade de evoluirmos e buscarmos um melhoramento, um aperfeiçoamento, nos libertando das faltas anteriores, com a oportunidade do arrependimento, né? E aí sim fazer a reparação e seguirmos adiante, né? Como foi colocado muito bem aqui nessa lição. Eu espero ter contribuído bastante, desejo a todos um ótimo dia e até a próxima semana, se Deus quiser.